A paz do Senhor, amada igreja. Queridos, é sempre uma alegria estarmos na presença do Senhor e com esse privilégio de continuarmos aprendendo mais um pouco das verdades do Santo Evangelho. Afinal, o aprendizado vai nos moldando, vai nos lavando, vai nos purificando, santificando, nos preparando para serviço do Senhor e para a eternidade. Então é certo que, por isso que estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Meus amados, estamos tratando sobre ícones da antiga aliança. E vamos hoje tratar sobre um assunto maravilhoso, ou pelo menos tratar sobre um aspecto referente a esta biografia linda que é a de José. E hoje vamos falar sobre o triunfo da santidade. É evidente, meus irmãos, que o privilégio que temos de estarmos estudando sobre estas biografias muito nos enriquece. Na realidade, estamos dentro de um dos métodos de aprendizado, que é o método biográfico. Nele, vamos a um exemplo, a uma pessoa, e dali começamos a extrair lições para a nossa vida. E aí somos treinados, somos, sem dúvida alguma, moldados e preparados para servir ao Senhor Jesus Cristo. E falar um pouquinho sobre José. Na verdade, quando falamos sobre José, eu quero que o irmão centralize a sua Bíblia aí no capítulo de número 39, e eu quero apenas falar que é uma biografia rica. Nela podemos aprender sobre como enfrentarmos e vencermos problemas dentro da família com José, um jovem que também superou tentações e tantos outros ensinos que podemos aprender com esta biografia rica. Afinal, o que significa o nome José? O nome José significa que Deus acrescenta. Na realidade, é o nome dado por sua mamãe Raquel. E quando ela dá esse nome, pelo menos ela tinha algumas finalidades em mente. Número 1, ela desejava ter mais filhos, afinal ela estava numa crise de disputa com a sua outra irmã, Lia ou Leia. Então que Deus acrescente, ela queria mais filhos, e isso cumpriu-se. Afinal ela veio a dar luz a mais um filho, que depois recebe o nome dado por ela de Benoni, mas o seu marido Jacó muda o nome para Benjamim. Mas também este nome é um nome profético, porque que Deus acrescente, e Deus veio acrescentar. Diz a Bíblia que entram 70 almas lá no Egito, mas ao sair 600.000 homens prontos para a guerra. Alguém chega a fazer um cálculo entre 2 milhões a 3 milhões, mais ou menos, que saem. Ou seja, Deus acrescentou. Não esquecer-se também que a maior tribo do lado norte vem como descendente de José, que é a tribo de Efraim, que só perdia para a maior tribo que era do sul, que era a tribo de Judá. Então esse nome que Deus acrescente, ela tinha essas 3 grandes vertentes, e dentro da história de Israel veio a se cumprir. O nome que ele recebe de Faraó é um nome chamado Safenete Paneia, ou seja, que quer dizer Deus que vive e fala. Na realidade, era esse o conceito. Se via na vida de José o Deus que era vivo e que era o Deus que
falava. Esse José, ele vem nascer lá naquela região da Mesopotâmia, a região ali entre os rios, na cidade de Harã, na cidade ali do seu avô materno, Labão. E ele é interessante que lá, quando você lê Gênesis 30, você vai observar que ele é o último filho que nasce naquela região, porque Benjamim, seu irmão, não nasce mais na região da Mesopotâmia. Então, o nascimento de José foi um marco para Jacó, porque a partir deste nascimento, ele começa a desejar a sair da casa de Labão e retornar para a sua terra para reencontrar o seu papai Isaque. Então é muito interessante esse nascimento ali de José. Quando continuamos a observar a sua biografia, ele foi filho de Raquel e de Jacó. Ele possuía 11 irmãos e uma irmã. Não podemos esquecer de Diná. Segundo Gênesis 37, versículo 3 e 4, ele era o filho predileto de Jacó. E se tinha algumas motivações. Primeiro, era o filho da amada Raquel. Segundo, quando vamos observar, ele naquele instante do seu nascimento, ele era o seu filho caçula. Bem certo é que depois vai nascer Benjamim, e aí Benjamim se torna o caçula. Mas naquele momento ainda do nascimento, ele era o seu filho caçula, ele era o filho da velhice de Jacó. E algo muito marcante na vida de José é que ele era, já desde pequeno, um jovem que tinha um caráter muito puro, um caráter muito irrepreensível. Então, são os motivos que levaram à predileção de Jacó por ele. Ele foi vendido para midianitas, um conjunto de midianitas e ismaelitas, e chega lá no Egito. Ao chegar no Egito, ele já é vendido ali para o capitão da guarda, ali de Faraó. Diz claramente as escrituras que depois ele é preso em uma prisão real, veio casar-se com Azenate, e segundo o relato bíblico, forma uma família, tendo por filho Manassés e também a Efraim. Trouxe a sua família naquele período crítico do segundo ano de fome sobre toda a terra. Traz papai, traz seus irmãos, traz toda a sua família. Está lá no capítulo 46 e 47 do livro de Gênesis. E vem a falecer, segundo o livro de Gênesis 50, versículo 22 ao 26, com 110 anos de idade. Na realidade, é uma marca muito importante na vida deste homem por nome José. Mas quando chegamos para tratar um pouquinho acerca de José, o triunfo da santidade, nós podemos ir ao capítulo 39 e começar a extrair algumas lições para serem aplicadas na nossa vida. Primeiro, vamos observar aqui quem é o alvo da tentação, entendendo que a palavra tentação é uma palavra que tem a sua origem lá no grego peirasmo, e essa palavra peirasmo do grego, ela vai significar prova, teste,
prova, teste e empurrar para baixo. E a Bíblia nos fala pelo menos de 5 tipos de tentação. A única tentação positiva que a Bíblia apresenta é quando Deus tenta o homem, ou melhor dizendo, quando Deus põe um homem em prova, em teste, porque quando Deus põe o homem em prova, a finalidade que Deus tem é de aprová-lo. Mas todas as demais provas na Bíblia é vista como negativa. Então, esta tentação que no caso José ele vai passar é uma tentação negativa. E quando observamos acerca dela, podemos extrair algumas lições. Primeiro, tentação. Chegamos ao capítulo 39 e vamos aqui ao versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Primeiro, a tentação ela vem sobre aquele homem que está sendo próspero. Veja, ele chega na casa de Potifar como mais um escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, e ele começou a ser próspero naquilo que fazia, e isso atraiu para a sua vida a tentação. Então, quem é o alvo da tentação? Um homem que torna-se próspero. Segundo, o versículo 6, olha o que a Bíblia vai falar. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Segundo aspecto é que o alvo da tentação vem sobre a vida dele, porque ele era um homem belo. E olha como a Bíblia ressalta, ele era belo de aparência, de fisionomia, mas também era formoso de vista. Então, segunda característica, ele era um homem belo, e é o que a Bíblia ressalta sobre José. Versículo de número 8, o irmão vai observar um outro aspecto. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Aqui aprendemos um terceiro aspecto. Quem é alvo da tentação? Um homem de caráter. Ele está falando, eu sou o homem de confiança do meu Senhor aqui. Ele não sabe o que tem aqui sou eu que sei. Ele não sabe, ele só sabe o que está na mesa, ele come, bebe, quando precisa pagar a conta, ele me pede, eu dou o dinheiro, está tudo comigo. Ou seja, ele era um homem de caráter. Agora, quem é o alvo da tentação? Versículo 2 e versículo 5, uma quarta qualidade aí. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor estava com José. Versículo de número 3, olha o que a Bíblia diz. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, Potifar pateou-lhe e fala, ali tem ação divina na vida dele, estava com ele, e que tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vamos agora para o versículo 5, e a Bíblia diz, e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa
e no campo. Quarta característica, quem é o alvo da tentação? É um homem de Deus. Então temos aqui que o alvo da tentação foi um homem próspero, segundo, um homem belo, terceiro, um homem de caráter e quarto, um homem de Deus. Agora, como a tentação começa a ser desenhada? Se o irmão pegar a sua Bíblia, vamos ainda ao capítulo 39 e versículo 7. Olha como a tentação começa. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. A tentação começa com um olhar. O olhar da mulher de Potifar para José. É aquele olhar de desejo. É aquele olhar imoral. O irmão vai observar que toda tentação pega este caminho. Lembra-se de Gênesis 3:6, o que ocasionou a queda do casal lá no Éden. A Bíblia diz que eles olharam e depois desejaram. Lembre-se de Josué 7:21, Acã, ele olhou e ele cobiçou. Se você continuar lendo, Juízes 14:1, vai observar que Sansão olhou para uma mulher filisteia e também desejou. Se o irmão chegar em 2 Samuel 11, versículo 2, Davi ele dá uma paquerada em Batseba e a deseja. Tudo começa pela via do olhar. E Jesus vai alertar lá em Mateus 5:28, em verdade vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Jesus está falando, não precisa praticar, é só olhar, desejar, e começar a entrar na lascívia, pensamento impuro, já adulterou. Por isso que a pornografia é pecado. Por isso que determinadas imagens que aparecem no celular é pecado. Bem, continuando, o irmão observa o versículo 7, o segundo caminho da tentação está aí. Olha, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E agora, olha o convite, e disse, deita-te comigo. Na verdade, não sai do campo do olhar, e agora entra no campo do convite. E na verdade não era um convite, era uma exigência. Ela era dona dele. Na verdade nós temos aí um assédio, né, irmãos? Claramente no texto bíblico um assédio. Patroa assediando um funcionário. Claro, está na Bíblia aí. Então, o segundo caminho foi o quê? O convite. Vai lá para quê? Vai lá para Provérbios 7. O alerta que o sábio Salomão dá a todos os jovens e a todos os homens para tomar cuidado com o convite de mulheres adúlteras, para que eles não caiam e assim percam a sua vida. Bem, se o irmão continuar olhando o caminho da tentação, versículo 10, olha o versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Observe aqui o terceiro caminho da tentação, qual é? A tentação, ela é o quê? Insistente. Veja o que a Bíblia diz, e aconteceu que falando ela, cada dia a José. A tentação, ela é insistente. Segundo no versículo, é repetitivo, insistente e repetitivo. Olha, todo dia o convite estava falando, filho, quem sabe você
está muito tímido, ontem não deu, mas quem sabe hoje. Era todo dia a mulher provocando, era todo dia a mulher falando, era todo dia a mulher convidando. Então, a tentação é insistente e a tentação ela é repetitiva. Se ainda chegarmos no versículo de número 11, olha o 11 do 39, diz aí: sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Veja, a casa principal, a casa dos senhores, José entra para trabalhar, e quando entra, cadê os outros servos? Cadê quem deveria estar aqui trabalhando? Ninguém está. O que é isso? O clima estava preparado para a queda. O clima estava preparado para uma tentação fatal sobre José. Quem sabe, ela pensou, o menino é tímido, tem medo que todos tomem conhecimento. Ficou ela e ele sozinho. Então, o caminho da tentação é tentar sempre programar, planejar um clima que facilite a queda. Sempre a tentação vai transitar nesse caminho. Se o irmão lê o versículo de número 12, observará o outro caminho da tentação e diz aí: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Aqui vamos observar que a tentação é uma paixão louca. É tão louca que ela arma tudo, tenta forçar o menino para um ato que ele não desejava e ele foge. Mas ao fugir, ele deixa ali parte da sua vestimenta com ela. Então, a tentação, ela é louca. A tentação gera numa pessoa, infelizmente, atitudes de falta de limite e de respeito para com a outra pessoa. Agora, quais são os perigos que nós temos na tentação? Primeiro, se nós formos ao capítulo 39, versículo de número 14 ao 19, fica muito claro ali que o perigo da tentação é despertar sentimentos malignos no coração. Se o irmão também for lá em 2 Samuel, no capítulo 13, 14 a 17, onde nós vamos ter um clássico exemplo ali de uma violência doméstica realizado por um irmão contra uma irmã. No caso ali temos Aminon e temos Tamar. A Bíblia diz, olha só, quando a pessoa confunde amor com paixão, ele achava estar amando a sua irmã, mas na realidade ele estava apaixonado. Quando ele veio a se saciar, o que ele fez? Ele desprezou a sua irmã, ao ponto da Bíblia falar que ele sentiu náuseas para com ela, e falou: pega essa moça e coloca do lado de fora. Simplesmente isso. Isso o que é?
perigos da tentação, porque quando você vem a consumar aquilo que você deseja, você pode chegar a ter esse sentimento de total desprezo por aquele que um dia, ou aquela que um dia você achou que você amava e na verdade você nunca amou. Era uma simples paixão, uma simples atração física. Agora, retornando ao capítulo 39, nós vamos observar aqui como nós podemos vencer a tentação. Como nós podemos, sem dúvida alguma, nos mantermos em santidade. Se o irmão lê o versículo 8, olha o versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e ele entregou em minha mão tudo o que tem. Veja o versículo, o início. Porém ele recusou. Para vencermos a tentação, é constantemente não. Se eu sei que aquilo é errado, se hoje eu digo não, amanhã eu digo não e continuo dizendo não. Mas a diferença é que muitos começam dizendo não. Depois ele começa não. Daqui a pouco ele fala não. E daqui a pouco ele fala talvez. Depois pode ser. Daqui a pouco fica quieto. E daqui a pouco começa a ceder. José não. José manteve a sua vida de santidade, porque desde o primeiro dia ele falou não, 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 e continuou dizendo não, e Deus lhe deu graça para vencer aquela tentação. Segundo, versículo 9, olha como ele manteve a sua santidade. Ninguém é maior, versículo 9, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és mulher, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Observe aqui que ele manifesta algo que é sinceridade. Ele está sendo o quê? Verdadeiro. Ele está falando, isso está errado. O que a senhora está desejando é errado. E se eu fizer, eu entro nesse seu erro. Então está tudo errado aqui. Ele foi sincero, ele foi transparente, ele foi verdadeira, ele foi sincera, como diz a palavra no latim, ou seja, uma pessoa que você pode ver no seu interior. Ele falou, não, está tudo errado. Então, se vence a tentação e se mantém em santidade, quando eu aprendo a ser verdadeiro, a reconhecer que determinados atos e práticas é errada, e alerta a outra pessoa, você está errada, o que você está fazendo é errado, e se eu me meter com você, eu vou errar. Então, para não errar, eu não faço. Então ele foi sincero. Ainda nesse versículo 9, nós vamos aqui observar o seguinte, olha como ele tinha consciência. 9, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Aí ele diz, como pois faria eu este tamanho mal? Ele está falando, o seu marido me confiou toda a casa, menos a senhora. Segundo, se eu tiver algum relacionamento com a senhora, eu estou traindo a confiança dele. Segundo,
eu vou cometer um mal, um grande mal moral. Então ele tinha noção que ceder à tentação era algo maligno e algo que queria deformar o seu caráter. Ele falou, não vou praticar esse mal. E detalhe, atingiria ele, atingiria ela e atingiria o seu Senhor. Eu estaria praticando um mal contra o teu marido. Agora, olha o que ele ainda vai falar, olha a consciência. E é isso que leva a superarmos a tentação e nos mantermos em santidade. Olha o finalzinho. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal? E o finalzinho, e pecaria contra Deus. Ele fala, se eu ceder, eu estou pecando contra o meu Deus. Santidade é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se a Bíblia diz que é errado, está errado e acabou. Não tem margem, não tem vírgula. Acabou. O discurso pode ser muito lindo, muito florido, mas se a Bíblia falou, está errado, só vai ser belo discurso, vai continuar errado e vai continuar pecado diante dos olhos de Deus. Então, aquele que quer viver em santidade tem a noção do que é pecado, não comete, porque o pecado nos afasta de Deus, mas viver uma vida em santidade nos aproxima de Deus e vai moldando o nosso caráter, segundo o caráter de Deus, para a glória e para a honra do seu eterno nome. Agora, quando o irmão ainda continua a ler o versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz, como é interessante para fugir da tentação, para manter-se santo. 10. E aconteceu que falando ela cada dia José, está vindo a tentação, olha o que ele fala, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela. Essa é a atitude. A mulher está todo dia no ouvido dele. Quando ela chegava, ele, estou ouvindo nada, minha senhora. Quem sabe quando ela chegava perto dele, ele fazia isso daqui, ó. Senhora lá e eu cá. Quero distância da senhora. Não quero ouvir a sua conversa. Não quero aceitar o seu convite. E não quero nem ficar perto da senhora. Eu estou aqui para cumprir a minha função e mais nada. Aqui está um exemplo de como vencer a tentação. A tentação se aproxima e nós nos afastamos dela. É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 4:3 uma expressão muito interessante, que o tentador se chegou a Jesus. A tentação sempre vai tentar diminuir o quê? O espaço. Vai tentar se aproximar. É igual imã, vai te atraindo devagar. Te atraindo devagar, e você está indo. Daqui a pouco eles dão uma puxada, te segura. Acabou. A tentação faz isso. Então nunca queira entrar naquele espaço aonde um imã vai te atrair totalmente para ele, ou a tentação vai te atrair. Cuidado. Às vezes aquela sorrisinho, alguém fala, tá bonitinha. Tá achando mesmo? Vamos tomar um suquinho? Hoje não. Mas a gente toma um cafezinho. E começa. A tentação vai vindo devagar. Só que ele falou, não minha senhora, não minha senhora, não minha senhora. Está chegando perto de mim, a senhora fica aí, eu fico para cá. A senhora vai para um cômodo, eu vou para o outro. A senhora fica dentro de casa, eu fico do lado de fora da casa. Não quero papo com a senhora não, minha senhora. Então, esta é uma maneira que se tem de se manter-se em santidade, quando temos esta noção e vamos nos afastando da tentação. Ou seja, longe da tentação, mas próximo do Senhor. Quando eu estou bem próximo do Senhor, a tentação fica longe de mim.
Continuando, versículo de número 10, isso é claro aí, ele não brincava com a tentação. Está aí. Tem gente que adora uma brincadeira com a tentação. Sabe qual é o exemplo? O nosso queridíssimo irmão Sansão, está lá no 16. Irmão, ele está com Dalila, está na casa de Dalila. Ele adorava um colo de Dalila. Dalila correndo na cabeça e nos cabelos do menino e fazendo altos convites 3 vezes. Aonde consiste a tua força? Aonde faltou noção para aquele marmanjo? 3 vezes, irmão. E em outras vezes, os filisteus estão te vindo contra ti. Ele se levantava, vencia, mas voltava para o mesmo lugar. Esse é o perigo, sabe de quê, irmão? Cuidado com isso, ó. Provinha de amor. Dalila estava pedindo, mostra que tu me ama, garotão. Me diz onde consiste a tua força. Provinha de amor. E tem tanta gente caindo nessa historinha de provinha de amor. Aqui José não brincou não, meu irmão. Se afastou. Deixou ela longe. Deixa essa conversinha para quem quiser ouvir. Eu não quero ouvir, não. Santidade. Triunfo da santidade é isso aí. Quando a gente não brinca com o pecado. É jogar sério com o pecado. Continuando. Versículo de número 11. Vamos viver uma vida de santidade. Está o 11 aí, ó. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. Porque ele triunfou sobre o pecado, vivendo em santidade. Ele procurava sempre estar o quê, irmãos? Ocupado, servindo, trabalhando. Nada de mente vazia, oficina do diabo. Não, vou ocupar minha mente. Tem que trabalhar, eu vou trabalhar. Tem que sentar para fazer conta, eu vou fazer. Tem que ver se o pessoal está trabalhando, eu vou ver. Vou ver como é que estão os servos dentro da casa, fora da casa, quem sabe lá na área rural, eu tenho que me ocupar. Aquele que está trabalhando ativamente não tem tempo para pensar em besteira. Nem para ver besteira. Está aqui um exemplo. Continuando, irmãos, olha o versículo 12 aí, 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Aqui está, irmãos. Fugir da tentação é aprender a arte da fuga. Minha filha, o que você quer? Você só vai ficar com essa capa, porque comigo você não vai ficar. Com esse corpinho que Deus me deu, mas tu pode ficar com a capa. Fica como consolo para você. E aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. É dar no pé, é se esquivar, é correr. Paulo vai falar em 2 Timóteo 2,22 a Timóteo. Foge das paixões da tua mocidade. Literalmente a ideia é essa. Corre, dá no pé. A maneira de se manter em santidade é quando eu dou no pé da tentação e corro em direção a Deus. Deus, eu não quero pecar, eu não quero cair. Eu vou correr em tua direção e vou deixar essa tentação bem longe de mim. Senhor, eu me lanço sobre os teus braços, me segura e me firma. Aí esse é o exemplo. Agora, irmãos, quais são as bênçãos após a tentação? Primeira bênção. Se você chegar no capítulo 39, versículo 20 ao 22, é aquela visão aparente que se perdeu tudo. Ele estava bem na casa de Potifar, agora sai da casa de Potifar preso,
vai para o cárcere federal, cai numa cela e depois Deus começa a exaltar ele. Ou seja, pastor, isso é bênção, é bênção. Porque cada fase que José passou, ele estava mais próximo da bênção que Deus tinha preparado para ele. Ele não estava ficando distante, ele estava mais próximo. Agora, se o irmão continuar nos versículos 21 e 23 do 39, veja aí, outra bênção após a tentação, qual é? É a presença de Deus, olha a expressão. E o Senhor, porém, estava com José. Versículo 23 está ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, portanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Está aqui a segunda bênção, aquele que vai vivendo uma vida para Deus e santidade, Deus vai estar com ele e vai fazer ele próspero aonde ele estiver. Vale a pena dizer não para o pecado, vale a pena dizer não para a tentação. A presença de Deus vai nos fazer triunfantes e vitoriosos. Mas não para por aí não, olha o 41, versículo 39 ao 44, não dá para ler, mas está ali. O que a Bíblia vai dizer? Ele foi o que, irmãos? Exaltado. Ele sai do cárcere e se torna o que, irmãos? Governador no Egito. Mas isso por quê? Porque ele venceu lá a tentação, porque ele não cedeu à tentação, senão não tinha acontecido nada. Porque certo é que se Potifar tivesse a ideia certa que ele havia tido algum caso com a mulher dele, ele tinha perdido a cabeça, ele teria sido assassinado, morto ali mesmo, mas ele se manteve puro, e lá na frente Deus falou: vem cá, meu filho, eu vou te exaltar. Vale a pena dizer não ao pecado. Aquele que diz não ao pecado vai ser exaltado pelo Senhor. O dia da exaltação está chegando, então glorifica aí ao nome do Senhor teu Deus. Olha aí, irmãos, outra bênção. Versículo 45 do 41, depois da tentação, o rapaz casou. E casou bem, alta corte. Está ali, casa com a Zenate, casamento. Se ele cede à tentação, ele não tinha chegado ali. Tem gente, irmão, que está com a sua vida emocional arrebentada, aniquilada, porque cedeu à tentação. Vale a pena se conservar puro, porque Deus é poderoso para preparar uma moça ou preparar um moço, unir você a ela ou ela a você, e ter um casamento abençoado, uma vida emocional equilibrada, cheia da bênção do Senhor. Casou. Ele não só casou, agora ele tem uma família. Porque agora ele vai gerar filhos, e o conceito de família começa quando você tem filhos, porque os dois é apenas casal, é marido e mulher, mas família é um vínculo familiar que só ocorre quando se gera filhos, e agora ele tem filho, tem Manassés e tem Efraim, ou seja, agora Deus ali lhe dá uma família. Você pode glorificar ao Senhor. Quem vence a tentação, Deus lhe dá uma família, e Deus preserva a sua família. Você pode glorificar aí ao nome do Senhor. 45, 5 a 8. Ele vence a tentação, se mantém santo. Aí ele vai entender por que Deus enviou ele lá para o Egito. Esse entendimento que ele tem é depois dele ter superado a tentação. Ele falou: meus irmãos, sem pânico, sem histeria, sem necessidade aqui de morte nenhuma, Deus me enviou na frente de vocês para cuidar de vocês. Não foi vocês não, hein?
vocês tiveram um pensamento maligno, mas Deus não. Deus me enviou na frente de vocês para cuidar de vocês, para que a nossa descendência não tivesse vindo. Que coisa linda, irmão. Sabe o que é isso? Isso é quando você vence a tentação. Deus te esclarece fatos na tua vida, na tua história, que às vezes eu e você ficamos meio turbados, mas Deus fala, foi por isso que eu te trouxe até aqui. Aí Deus começa a esclarecer e a gente glorifica o nome do Senhor. Vale a pena superar a tentação, superar o pecado, não cedê-lo, porque Deus vai revelar coisas grandes a nós. E final, 50, 22 ao 23. Outra bênção, sabe o que ele recebeu depois da tentação? Longevidade. 110 anos. Amém, irmãos? 110 anos. Se ele cede na casa de Potifar, não tinha acontecido nada. Ele não cedeu. E agora viveu muitos e muitos anos. Ele viu os descendentes dos seus filhos, viu a boa e grandiosa mão do Senhor. E detalhe, irmão, morreu na esperança. Eu vou morrer, vou ser enterrado nesta terra, mas Deus vai visitar-nos e vai nos tirar daqui. E quando Ele tirar a nação, me leva e me enterra lá, porque os meus dias não vão ser no Egito, os meus dias vão ser na nossa Canaã. Então, meu irmão, aquele que vence as tentações, entende que bons dias de vitória são decretados sobre ele, e ele glorifica aí ao nome do Senhor. Agora, moldou-se o caráter desse homem. Primeiro, ele passou por 3 testes. Teste de poder. Recebeu poder, correto, irmão? Recebeu poder. O que ele podia fazer? Pega a mulher de Potifar, corta o pescocinho dessa mulher. Potifar foi meu patrão, mau patrão, não confiou em mim. Corta o pescocinho do menino também. Pega o copeiro, se esqueceu de mim 2 anos, porque quando estava no cárcere lá, na coisa ruim, eu interpretei o sonho e se esqueceu de mim 2 anos. Corta o pescocinho do menino também. Chegaram ali, meus irmãozinhos, tá certo, tira aí Benjamim do meio, todo mundo encana. Ele tinha um poder na mão, a tentação do poder. Mas quando o caráter é maior do que o poder, ele não cede. Não é o poder que deforma caráter, é um caráter que já vem deformado e recebe poder. Aqui está o exemplo, não fez nada contra ninguém. Deixa todo mundo aí, pode continuar. Vai lá, meu filho, continua o capitão, continua cuidando lá, minha filha, lá da casa do teu marido. Olha, copeiro, continua colocando aí o cálice na mão do rei, não tem problema não. Ele venceu o teste sexual, não cedeu à tentação que a mulher fez. E venceu também um teste, o quê? Da riqueza. Interessante, se você ler a Bíblia, ó, ele teve 2 patrões aonde? Ali no Egito. Você lê 39, ele enriqueceu o seu senhor Potifar. Segundo, se você chegar lá no capítulo 47, 14 a 20, ele enriqueceu o faraó. Ele comprou tudo que estava no Egito e toma aqui. Não desviou de ninguém. Não foi corrupto. Ele resistiu à tentação da riqueza. Venceu a tentação do poder, a tentação sexual e a tentação financeira. Por isso que estamos tratando de José, o triunfo da santidade. E que busquemos em Cristo tomar este exemplo para nós e entendermos que o Espírito Santo é poderoso para moldar o nosso caráter. E neste mundo que é uma ausência de caráter, neste mundo aonde vivemos um mundo cheio de pecado, seremos luz aonde passarmos e o nome do Senhor será glorificado.
Deus ainda tem homens como José. Você pode erguer a sua mão e falar: Deus, me ajude a ter este caráter como tu queres. Molda o meu caráter pela tua palavra, e o teu Espírito que santifica, me santifique, e assim seremos bênção nesta nação, para a glória do nome do Senhor. Amém.